Uma boa noite, a paz do Senhor. Eu tentei reiniciar aqui a nossa live para poder ver se a gente consegue normalizar o sistema, né? Hoje tá dando erro aqui, tá dando erro de serviço, tá dando erro no sistema. Eu não sei se tá normal para vocês o sinal da internet, mas eu vou tentar uma última vez pra gente ver se eu consigo convidar a pastora Nayara. Dá uma olhadinha. A paz do Senhor. Eu achei que eu já podia deitar, entendeu? Quase, não foi dessa vez. Você quer ficar de férias hoje? Paz do Senhor a todos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Isso aí, eu creio que deva ser por causa da chuva, né? A internet está um pouco lenta mesmo, por causa do tempo, mas vai dar certo. Vai dar certo. E a gente já deu aí uns 10 minutinhos para vocês conseguirem se organizar, né? Enquanto todo mundo vai entrando aí novamente. A gente já estava aí com quase 30 pessoas já, e o pessoal está se organizando, tá, né, entrando aí na live depois do trabalho, mas é bênção, tá? Como nós falamos, estamos aí terminando quase o livro de Eclesiastes, né, e nós vamos continuar com os outros livros da Bíblia. Se você, porventura, por motivo de trabalho, alguma dificuldade com o tempo, a correria, a gente entende, né, se você não conseguir assistir a live até o final, mas você pode consultar lá no YouTube, sempre vai ter a live completa para você conseguir assistir e acompanhar os capítulos que você porventura vem perder, tá bom? Nós estamos orando a Deus, pedindo a oportunidade pela graça de Deus para lançar este ano o primeiro curso de 2026, tá? Nós estamos orando pelo nome do curso, orando pelo conteúdo, pelo que vamos trazer para vocês, mas desde já, né, nós somos uma escola bíblica, então nós temos que deixar bem claro para vocês que o conteúdo, ele é para todos, né? Então, não tem requisito de idade, você não precisa ter ensino médio, você não precisa ter fundamental, você não precisa nem saber ler e escrever, mas você tendo a vontade de aprender, nós vamos tentar trazer da parte de Deus, né, um curso que você consiga assistir, entender e que você consiga aplicar aí na sua vida, na sua congregação, no seu ministério, da maneira que Deus lhe der o direcionamento, tá? Então, eu creio que se der todo certo, todas as condições, esse curso ele vai ser 2 vezes por semana. Então, você vai conseguir se organizar para fazer as atividades, para assistir às aulas, é um curso completo, para agregar mesmo aí na vida do obreiro, na vida de você que é novo convertido, você que quer entender mais da parte de Deus, como que funcionam os dons, como que funcionam os cargos eclesiásticos dentro da igreja, né? Da parte de Deus a gente vai trazer o que a Bíblia fala sobre isso, tá? E o que é a parte mesmo administrativa e o que é a parte da teologia e o que é a parte da Bíblia. Então nós vamos trazer isso para vocês, se Deus permitir, tá bom? Mas desde já, vai se organizando, né, para você estar estudando com a gente, e você pode adicionar o nosso número de telefone para você falar, olha, pastora Nayara, eu quero participar desse curso, Bárbara, eu quero participar desse curso, e para a gente poder já ir orando pelo seu nome, preparando material com carinho para você. A gente quer, se assim Deus permitir, quem sabe presentear vocês, né, com alguma apostila, com alguma coisa que Deus permitir a gente mandar para os primeiros alunos aí, que vão ser recebidos com todo carinho, tá bom? E é isso, vamos orar agradecendo a Deus. Antes de você estudar a Bíblia, qualquer coisa que você vai estudar da Bíblia, vamos orar pedindo o direcionamento de Deus. É o Espírito Santo que nos direciona a entender a Bíblia. Tá bom? Então, curva sua cabeça por um instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado. Pai, os planos, eles são humanos, Pai. Nós fazemos planos, planejamos com tantas coisas, Pai. Mas o querer, o tempo, a vontade, a permissão, ela é sua. Porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nós não queremos fazer nada que venha desagradar a tua presença. Muito pelo contrário, Pai. Nos ajuda a entender o texto, nos ajuda a entender a tua palavra, mas antes de tudo, Pai, que a tua presença, que o teu Espírito Santo se faça presente neste lugar. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Pai, do nosso dia. Todo o peso, Pai, que vem com este dia, cesse agora, para que nós possamos entender e focar na tua palavra. Pai, que aonde este vídeo chegar, essa pessoa também tenha um sinal da parte de Deus. Abre os olhos, abre os ouvidos, o entendimento,
Que a palavra seja plantada como semente no coração dela, Pai. Repreende pelo poder do sangue de Jesus todo, meu Deus, tudo que é problema, tudo que é distração, todo impedimento que o inimigo tenta trazer para que essa pessoa não consiga entender a tua palavra. Mas que o teu Espírito Santo, enquanto nós estivermos ministrando o teu estudo, tenha liberdade para curar, para libertar, para transformar a vida, a casa e a família de cada um de nós. Porque precisamos de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos com o capítulo 9. O capítulo 9, ele tem 18 versículos, tá? Na Bíblia NAA, ele vem com o título Tudo Acontece Igualmente com Todos, né? Já tem alguns capítulos que Salomão ele vem destacando isso, né? Ele vem destacando a questão de o justo, o injusto, né, passar pelas circunstâncias, passar pelos problemas, e de ninguém conseguir, né, impedir, né, a morte, impedir que o fim da vida aconteça. E aí, da parte dele, ele conta algumas coisas que ele tem por experiência, e ele também aconselha da parte dele, né, como o que realmente importa, né? Então ele fala, olha, tudo é passageiro, as coisas são injustas, mas o que realmente importa é a família e os amigos. E aí ele vem dando, durante esse texto, né, Trabalho Sem Recompensa, que é o outro título, e Exemplo que ilustra essa verdade. Então vou ler junto com vocês do 1 ao versículo 5 e depois do 6 ao 10, e é a primeira divisão que a gente tem aqui na Bíblia NAA, tá? E aí ele vai dizer bem assim no versículo 1. Tenho refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão. Os justos e os sábios com os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Versículo 2. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mau, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não os oferece, com o bom e com o pecador, tanto o que faz juramentos, como com aquele que tem medo de fazê-los. 3. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem, depois rumo aos mortos. 4. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. 5. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Esse capítulo 9, eu acho que agora nós estamos passando aí da reta final, né, do livro de Eclesiastes, e aí nós iremos entrar nos capítulos assim que eu acho os mais bonitos. E esse capítulo 9, eu creio que ele tem uma das reflexões, assim, todo o livro de Eclesiastes, ele é como você fala, ele parece que ele é um soco na gente, né? Ele traz uma reflexão muito profunda. Mas esse capítulo 9, ele tem algumas informações importantes acerca que Salomão traz. Primeiro que ele fala assim, versículo 2, todas as coisas sucedem igualmente a todos. O mesmo destino sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, e também ao impuro, assim como o que sacrifica e o que não sacrifica, tanto o bom como o pecador, e o que jura e o que teme o juramento. Então, quando esse capítulo 9, né, ele é a continuação do que nós lemos ontem, né, ele é corrido, e ele fala sobre isso. Ele fala que quando Salomão ele começa a observar a questão do trabalho, a questão do esforço que as pessoas fazem, né, para ser feliz, para viver, né, que as pessoas trabalham, oram, se empenham, ele falou assim, olha, eu começo a ver uma vaidade, né, um vazio, uma aflição de espírito, porque quando ele começa a observar a vida, ele fala assim, olha, tem coisas que não faz muito sentido, ou deixava ele aflito, porque esse capítulo 9, ele começa com uma aflição dele, dessa observação, porque o livro de Eclesiastes, ele é feito do ponto de vista de Salomão. Salomão observou muitas coisas durante a vida dele, né, porque ele já escreve isso na velhice, e ele começa a pontuar as coisas que ele observou. E uma das coisas que ele observou é que existiam situações que eles aconteciam com a pessoa independente, ou seja, o que acontecia com o ímpio, o perverso,
também acontecia com o justo. A pessoa que era temente ao Senhor, a pessoa que era pura, tinha coisas que aconteciam com ele, a mesma coisa que acontecia quando eu era impuro. Então, quando ele começa a dizer isso, ele fala assim, olha, se você olhar para esse ponto, é como se não houvesse uma esperança na vida. Mas ele fala, olha, mas tem uma esperança, porque é melhor você estar vivo do que você estar morto. E aí ele vai seguir os versículos que nós iremos ler depois, que ele fala exatamente sobre essa profundidade. Até então, no Antigo Testamento, você não tinha ali uma explicação do que era o mundo pós-morte. O que acontecia, se a pessoa ia se lembrar, se ela ia saber onde é que ela estava. E aqui ele faz essa explicação. Mas antes disso, ele põe essa indagação, e às vezes, se nós não lermos com cuidado, a gente vai pensar assim, então eu vou servir a Deus para quê? O que acontece comigo? Acontece com o ímpio também? Então ele está falando aqui de uma vida terrena. Na vida terrena, vai acontecer coisas com você que vai acontecer com o ímpio também. Ontem nós falamos isso, porque no capítulo 8, ele falava assim, olha, tem coisa que acontece para o ímpio, que ele tem a vida prolongada e o justo muitas das vezes não tem. E ele traz esse ensinamento para mim e para você, porque às vezes nós temos o entendimento porque nós servimos ao Senhor. Irmão, é como se nós andássemos em ruas saltitantes, entendeu? Com unicórnios e fadinhas subindo. Nós não vamos passar por luta, por dificuldade. E é como se nós estivéssemos imunes algumas coisas. Então aqui ele vai falar assim, olha, eu vi debaixo do sol, eu vi nas minhas contemplações que tanto o ímpio como o justo, muitas das vezes eles sofrem do mesmo jeito. Só que qual é a diferença? É o comportamento no sofrimento. Então assim, quando o justo e o ímpio sofrem, a diferença é o comportamento no sofrimento. Por quê? Porque quem é justo, quem conhece a palavra do Senhor, no meio do sofrimento, ele vai se comportar diferente do ímpio. Então o ímpio, por exemplo, na escassez, para ele fugir da escassez, muitas das vezes ele vai mentir, ele vai roubar, ele vai enganar uma pessoa, ele vai puxar o tapete, entendeu? Ele vai pegar uma pedra que jogaram nele e vai distribuir 10. Agora o justo pode estar na mesma situação, mas ele não vai agir no mesmo comportamento. Mas não quer dizer que eu e você não vamos passar por um problema que uma pessoa que não é temente ao Senhor passa. Tem enfermidade, se você for no hospital, tem enfermidades que ela é acometida tanto pelo servo de Deus e como não. A gente teve esse exemplo no Covid. Quantos servos de Deus, irmão, temente a Deus, morreram assim, ó. A pessoa estava aqui, daqui a pouco estava no hospital, estava na UTI, a igreja se juntou, orou e Deus levou. E teve ímpios que foram levados, servos de Deus que foram levados, servos de Deus que foram para a UTI, foram entubados, teve ímpio que foi entubado, teve ímpio que voltou e teve servo de Deus que não. Então, pode parecer que é algo assim, nossa, mas onde é que há a justiça nisso? Aí é que você entende a soberania de Deus, porque no versículo 1, ele fala assim, porque todas estas coisas considerei no meu coração, para poder declarar tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. Nenhum homem conhece nem o amor e nem o ódio, por tudo que está diante deles. Ou seja, essa questão de conhecer, de ter o conhecimento do amor e do ódio, até isso vem da parte do Senhor. Porque quando o homem vem ao mundo, irmão, ele não tem noção de nada. Você vê uma criança, ali um bebê, ele não sabe o que é o bem e o que é o mal. Na medida que ele vai crescendo, que ele vai ficando maduro, que ele vai amadurecendo, ele vai tendo alguns comportamentos que ele vai conseguir assimilar o que é uma coisa boa e o que é uma coisa mal. Mas não é proveniente dele essa decisão, essa diferenciação. Então, quando Salomão ele vai falando, olha, até o seu entendimento sobre o que é bem e o mal, não é você quem faz. Não é você. Hoje nós sabemos o que é o bom, porque fomos ensinados o que é o bom e o que é o mal. E aí é que entra sermos criação do Senhor. Porque a nossa conduta, a conduta do ser humano, daquilo que é bom, daquilo que é mal, ela foi intuada pelo próprio Deus. Deus, ele determina o que é o bom, o que é o mal. Mesmo que você não seja cristão, a nossa moral, o nosso entendimento de moral, ele vem muito do cristianismo. Por exemplo, você não precisa ser cristão para você entender que o adultério é errado. Você não precisa ser cristão, você não precisa ser servo de Deus para você entender que assassinato é errado, que homicídio é errado. Então, essa linha moral, ela vem muito do cristianismo, ela vem muito da moral do homem e tudo. Então, quando nós olhamos para a palavra, que ele vai falar assim, olha, eu vi isso e o meu coração ao mesmo tempo ficou aflito, mas eu me trouxe uma esperança. Por quê? Porque aqueles... Ele fala assim, o versículo 4, para aqueles que entre os vivos ainda há uma esperança, ou seja, para quem está vivo
ainda há uma esperança. Ainda tem jeito, porque é melhor um cão vivo, né, do que um leão morto. Aí ele vai começar nos versículos que nós vamos ler, uma das passagens mais bonitas que ele vai falar exatamente sobre a morte, porque ele vai falar o quê? Porque quando chega o momento da morte, ali da sepultura que ele está falando, ali acabou todo o sentido de conhecimento, todo o sentido de sabedoria. Ali não adianta mais você ser sábio, ali não adianta ser sonhos, ali não adianta planejamentos e nada. Então ele fala que então é melhor você estar vivo, porque enquanto você está vivo, você tem uma esperança. Você tem a esperança de mudar, você tem a esperança de ser melhor, você tem uma esperança de crescer, você tem uma esperança de se aperfeiçoar. Então você que está aí nos acompanhando, aproveita enquanto você está vivo, né? Enquanto você está vivo, né? E muda a pessoa fala assim, ninguém muda o caráter. Deus muda, irmão, o caráter do homem. Deus mudou. A Bíblia, ela é o reflexo de homens que Deus mudou o caráter deles, a personalidade deles. Por quê? Porque enquanto você está vivo, tem uma esperança. Às vezes você pode pensar assim, nossa, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais solução, eu não tenho mais esperança, eu não consigo ter mais sonho. Então você está vivo, então tem uma esperança para você. Não tem esperança, mas para quem já está lá no cemitério, para eles a esperança agora é a vinda do Senhor, é o juízo. Agora, ainda para você que está aí nos acompanhando, você pode mudar, você pode modificar, você pode ser um marido melhor, você pode ser uma esposa melhor, você pode ser um filho, uma filha melhor, você pode ser um obreiro melhor, um servo melhor, um cidadão melhor. Você pode, porque dentro de nós existe o bem e o mal. E você peça ao Senhor para que o bem prevaleça, porque dentro da nossa raiz, né, dentro da nossa raiz existem sim as coisas maus, porque a Bíblia fala que nós não somos tão justos como imaginamos. Nós não somos tão certos como imaginamos. Então, quando ele fala aqui que ele viu isso debaixo do sol, que tanto para o justo como para o injusto, como para o puro e para o impuro, acontecem as coisas idênticas. E isso provém de Deus. É aquilo que nós falamos ontem, aquela vaidade inexplicável. Não tem explicação por que isso acontece. Porque pela lógica humana, o justo era só para se dar bem. Né? Você que serve a Deus, você tinha que ter uma vida muito mais fácil daquele que não serve. Mas eu vou te contar, então, a realidade não é essa, né? Talvez não te contaram isso, mas não é verdade. Talvez você vai ter uma vida mais difícil do que quando você estava no mundo. Então você fala assim, então qual é a vantagem? A vantagem é que agora você conhece o Senhor. O seu comportamento diante da dificuldade é diferente. Eu tenho o costume de falar que quando a pessoa está no mundo, ela está morta. Morto não sente nada, irmão. Então, quando você vem para Cristo, Cristo te vivifica e você fica vivo, aí você começa a perceber coisas de que quando você estava lá no mundo, você não enxergava. Então, as pessoas falam, olha, mas lá no mundo eu tinha amigos. Então, você não tinha. Porque se eles fossem seus amigos, continuaria sendo seus amigos. Eles te abandonaram, então é porque eles nunca foram seus amigos. Então, agora que você está vivo em Cristo, você vai começar a enxergar as coisas diferentes. É engraçado como a carta de Salomão, ela vai se completando um raciocínio, né? A vida, quando ela começa alguns estudos que você procurar, que você vê, ele vai falar muito do ponto zero, né? Do marco zero. E ele vai contar assim que a Terra, ele começou de uma forma, um projeto perfeito em si, ele foi construído tudo para trabalhar perfeitamente, e a ação do ser humano é que vai adoecendo a Terra, vai causando os problemas climáticos. Lá você vai estudar na escola que vem o aquecimento global, que vem a extinção dos animais, que vem a ação de tudo. Então, pressuposto por isso, nós viemos da Terra, né? Então vamos ter um pouco de raciocínio lógico dentro da Bíblia. Nós viemos da Terra, então eu e você nasce com aquela pele de bebê, a gente nasce com a inocência, a gente nasce sem mesmo noção nenhuma de altura, né? Se você pegar um bebê e largar ele em cima de um prédio, ele vai se jogar do prédio, porque ele não tem noção da altura que é, então ele vai querer se jogar de lá. E quando nós vamos agindo conforme o crescimento, nós vamos começando a ter ações que vão ter consequências. E eu estava até conversando com uma pessoa hoje a respeito disso, e eu falei assim, olha, você já parou para pensar que hoje o que você tem de resultado na sua vida, de dores, de doenças, de dificuldades, é uma consequência de uma vida inteira. Então tem ações que a gente fez lá na adolescência, que você passava 5 noites sem dormir, que você ia pra festa, que você bebia todas,
que acontecia? Que depois de muitos anos, ele fica guardado ali na sua genética, na minha genética, e ele vai começar a agir na fase adulta, e você vai começar a sentir dores, você vai começar a ter doenças. O resultado, alguns estudiosos da mente, né, falam que o resultado da mente, a falta de perdão, as coisas emocionais da alma, né, ele vai atrelar também doenças físicas. Bárbara, por que você está trazendo esse raciocínio para esse contexto? Porque a sabedoria que Salomão teve, ele vem trazendo esse raciocínio de que, olha, eu vi que tanto quem é sábio quanto quem não é, vai ter consequências de coisas boas e ruins. Tanto quem tem uma vida que ele é justo, né, ou que ele é injusto, ele vai ter consequências. Sejam consequências físicas, sejam consequências emocionais, sejam consequências familiares, né? Eu brinco muito que tem muita coisa que a gente coloca na conta de Deus que é culpa nossa, ser humano, não é culpa de Deus. Não foi Deus que pegou você e obrigou você a passar 10 anos com um ritmo de vida totalmente inadequado, acelerado, que o seu pai e sua mãe falou para você não fazer, que a igreja falou para você não fazer, que a Bíblia condena, e aí você ouve lá, olha, Deus abomina isso, não faça isso. E aí nós utilizamos do nosso livre-arbítrio para fazer. Mas, mesmo sendo justos e mesmo tendo uma vida correta, a consequência da vida, por quê? Porque nós não estamos sozinhos nessa terra. Né, o seu DNA, ele é uma junção de vários DNAs, de tataravós, de bisavós, de uma gerações e gerações de pessoas. Então, nós colhemos a consequência. Eu posso ser justa, eu posso seguir a Bíblia, eu posso ser temente ao Senhor uma vida inteira, mas existem consequências da minha família, do meu traço genético, que eu não tenho como escapar. Por quê? Porque a Bíblia me fala, olha, é uma colheita. Aquilo que você plantar, o seu filho vai colher, o seu neto vai colher. Uns vão semear, uns vão plantar, outros vão colher, outros vão... Então, a Bíblia, ela não mente, irmãos. Até nessa parte genética, por quê? Porque é muito bom eu pegar a Bíblia e eu ler uma parte, pegar uma parte pra mim, e a outra parte eu falar, ó, Deus, isso aqui não serve pra mim, entendeu? Você guarda aí que eu vou pegar só a parte que eu quero, só a parte boa. Quem dera, irmãos, fosse assim. Né? Quando nós nos convertemos, que nos tornamos vivos em Cristo, né? Como a pastora Nayara falou, nós temos a honra, né? A oportunidade. Bárbara, por que vale a pena aceitar Jesus Cristo como Senhor Salvador? Porque você tem a oportunidade de, em Cristo, ter um relacionamento com Deus, que foi aquilo que Adão e Eva quebrou lá no início. Quando Deus cria a humanidade para ter um relacionamento com Ele, e o pecado, ele quebra esse laço, eles começam a ter esse livre-arbítrio de forma inconsequente, que é o quê? O ser humano ser o único a ter a oportunidade de falar não para Deus. De falar, olha, eu não quero te conhecer porque eu quero fazer a minha vontade. Mesmo que a minha vontade traga consequências boas ou ruins. Porque a minha vontade, às vezes eu enxergo daqui até a porta. E aí eu não sei o que está por trás da porta. E aí, quando eu ajo pela minha vontade, eu vou colher as consequências do que vai acontecer depois também. Né? Tem alguns filmes, né, que brincam muito aí de você ter acesso ao passado, o presente e o futuro, né? Se você soubesse o que vem no futuro, você mudaria o seu comportamento, né? Eles dão de exemplo um velho muito rico, né, que foi ruim a vida toda, e aí se ele tem a oportunidade de ver que na velhice ele tá sozinho, que ele é uma pessoa medíocre, ele vai lá, volta no tempo dele de hoje, ele muda para ele ter um futuro diferente. Então, Deus, ele é essa diferença. Ele é a diferença por quê? Porque a Bíblia tem essa capacidade, que até a época de Salomão ele não tinha esse acesso, de dizer para mim e para você, olha aqui o futuro. Né? O futuro, a vida eterna que você pode ter, e a vida que você pode ter aqui na Terra também, de relacionamento com Cristo, do que você não pode, que você não tem, às vezes, se você não aceitar Jesus Cristo como Senhor Salvador. Por quê? Porque é algo que é estudado há milhares de anos, né, para mim e para você, que confunde os estudiosos, é que quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor Salvador, as circunstâncias da vida, boas ou ruins, não me impedem de orar, não me impedem de agradecer, não me impedem de ser feliz com a minha família. O que Salomão está falando aqui, ó, seja feliz com os seus filhos, com a sua família, beba, viva em comunhão, é o resultado da vida em Cristo.
Por quê? Porque independente se eu penso no justo ou no injusto, eu tenho uma certeza de que a presença de Deus faz parte da minha vida, e isso me basta para saber que aí é onde a Bíblia me traz esse consolo que Salomão não teve, saber, olha, mesmo que o injusto, ele tenha até aparentemente uma vantagem sobre nós, ele vai perecer um dia. Ele vai ter o vazio que não vai ser coberto. A felicidade dele é momentânea, né? E aí ele vai até comparar, né? A você estar vivo e ter essa oportunidade de viver com Cristo. Ele faz um comparativo aqui sobre, para aquele que está entre os vivos, versículo 4, a esperança, né? A esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. O que acontece? Enquanto estamos vivos, nós temos a esperança e a oportunidade de arrependimento dos nossos pecados. Salomão, mesmo sem conhecer Cristo, mesmo sem saber que a esperança é Cristo, ele vem falar, olha, enquanto eu respiro, a esperança. E essa esperança de quê? De que eu e você se arrependam dos nossos pecados, de que eu e você queiram uma vida eterna com Cristo, de que eu e você queiram uma mudança. E ele vai comparar o cão com o leão, por quê? Porque nessa época, irmãos, o cão não era, nós falamos aqui até numa das lives de Provérbios, o cão não era um bicho de estimação igual hoje é conosco, né? Que você pega o cãozinho, bota dentro de casa, alimenta, cuida. Não era domesticado. Aquele cãozinho, tem uns que dormem com o cachorrinho do lado, aquela coisa mais linda, não. Nessa época de Salomão, o cão era uma coisa nojenta, era uma coisa que comia na rua, que comia restos, que vivia sujo, jogado. Então ele compara um cão que era nojento e que tinha uma vida nojenta com um leão, que nessa época o leão era visto como, né, poderoso, né, como um animal imponente, né? E ele fala, olha, mesmo que você seja um leão imponente, poderoso, rei da selva, se você estiver morto não vale nada. É melhor você ser um cão asqueroso, né? Você tem um animal ali que come os restos, que vive sujo, mas você está vivo porque você tem a esperança. Então, para mim, para você pode falar, Bárbara, olha, a minha vida, eu fui infeliz a vida toda. Tive todos os problemas, eu colhi problemas dos meus pais, eu colhi problemas da minha família, porque eu não soube lidar com isso. Eu passei para o meu casamento vários problemas, porque nós passamos, irmãos. Nós passamos, às vezes, traumas de infância, faz com que eu e você tenha um relacionamento terrível, porque a gente não sabe lidar com isso. A psicologia hoje vem trazendo essa resposta do que a Bíblia já diz há milhares de anos. Olha, cuide, ensina o seu filho no caminho, prepara ele. Por quê? Porque a Bíblia sabe, irmãos, Deus sabe que o futuro dele depende da base familiar. Se você tem um filho traumatizado, se você tem um filho que você não cuida, se você tem um filho que trata mal, se você tem um filho que não ensina ele a cuidar da mãe, né? Ele, quando ele tiver uma esposa, ele não vai cuidar da esposa. Ele vai tratar mal a esposa, ele vai tratar mal os filhos, porque ele é um reflexo daquilo que ele foi criado. Pode-se ser curado? Eu posso dizer para vocês, quase com 100% de certeza. Só Deus cura esse tipo de ferida, esse tipo de trauma. A gente conhece pessoas aí que faz terapia a vida inteira. Se você sentar com ele, ainda dói. Se você sentar com ele, ele ainda vai continuar fazendo o resto da vida de terapia. Porque se Deus não entrar, é uma ferida que nunca, nunca acaba. Então, Salomão, ele vem refletindo nesses primeiros versículos, ele vem falando, olha, o justo e o ímpio, eles vão passar por circunstâncias. Não tem como saber o porquê que vai passar, não tem como questionar, mas é melhor que você esteja vivo, que você tenha esperança, do que você estar morto. E aí ele continua assim, versículo 6. Amor, ódio e inveja, para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol aqui na terra, né? Versículo 7. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão, beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Versículo 8. Que as suas vestes sejam sempre brancas e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. 9. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. 10. Tudo que vier à sua mão para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, não há projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Muito profundo, né, essa parte. Então vamos por partes, né? Ele está falando aqui, né, sobre a questão
que quando ele continua falando, é melhor você ser um cão vivo do que um leão morto. Por quê? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma, né? A pessoa, quando ali ela já dorme, né, no Senhor, ela já não sabe mais de coisa alguma. Então também não existe mais amor, não existe mais ódio, a inveja pereceu, ou seja, não existe mais nenhum tipo de sentimento. E também não tem parte alguma para sempre, qualquer coisa do que se faz debaixo do sol. Então a gente fala assim, então, baseado nisso, né, que quando você partir, então não pense assim, essas visões que as pessoas têm, eu vi fulano chorando, então, irmão, não tem mais sentimento, você não vai ver do outro lado alguém chorando, vai se seguir o juízo, mas não se tem sentimento nem de amor, nem de ódio, nem de inveja, nada. Tudo isso é sentimento terreno que vai ficar aqui. E aí ele fala assim, então, baseado nisso, segue o teu caminho, né, e coma e bebe. Ele frisa muito isso nos capítulos, né, é o salário que você vai ter. E ele fala assim, aproveita o que você tem com o coração jubiloso, ou seja, com o coração alegre, se alegre. Nós falamos sobre isso ontem, de você se alegrar. E aí o versículo 8 ele fala que as tuas vestes estejam sempre brancas e nunca falte unguento sobre a tua cabeça. Nós usamos muito esse versículo para o lado espiritual, né, irmão? Você que é crente há muito tempo já deve ter visto congressos sobre esse tema, na hora que essas vestes sempre sejam brancas, ou seja, sem pecado, que sempre falte a minha tradução fala unguento, fala óleo, que nunca falte o óleo, unguento, nunca falte unção sobre a tua cabeça. Só que o que ele está falando aqui, na verdade, não é algo espiritual. Por mais que a gente leve, né, para o lado espiritual, o que Salomão está falando aqui no original é de roupa festiva. Quando você ia para uma festa, principalmente quando você ia para uma festa assim de grande importância, como um casamento, como uma festa religiosa, né, você usava roupas coloridas. A roupa branca era para algo muito específico, tinha que ser algo muito específico. Se você fosse um anfitrião, né? Hoje a roupa branca é símbolo de pureza. Na verdade, o branco naquela época era sinal de separação, que você estava separado para algo. Então, quanto mais colorido era a roupa, na verdade, mais rico e mais importante era a festividade ali. Então, ele fala que as suas vestes estejam sempre brancas, ou seja, que você sempre tenha vestes disponíveis, porque vestes brancas naquela época, irmão, não é como hoje, tá? Era muito difícil você ter uma roupa branca, ainda mais porque lá nós estamos falando de deserto, né? O Oriente Médio é lugar desértico, então para você ter roupa branca era uma coisa assim era muito raro, vamos colocar assim. E nunca falte unguento sobre a tua cabeça. As pessoas eles derramavam óleo na cabeça, não era só por causa da unção, mas era como um sinal também de você perfumar a pessoa, porque lá, irmão, não era como aqui no Brasil que você toma banho todo dia, né? Lá era uma vez a semana, uma vez a cada 6 meses, né? Então o jeito da pessoa se deixasse ser tratado, né, para ficar em público, era colocar um unguento, um óleo sobre a cabeça. Então o que ele está dizendo aqui? Olha, seja alegre, festeje, entendeu? Se essa roupagem aqui é roupa de festa, até onde eu sei, você não faz festa só, você faz festa com alguém e para alguma coisa. Então é isso que ele está falando. Olha, enquanto você tem vida, enquanto você tem esperança, coma, beba, tenha o seu coração jubiloso, festeja, coloque roupas de festa, entendeu? Se perfume para estar perto das pessoas. Então o que ele está dizendo é, não se isole, entendeu? Não fique enclausurado, sabe? Seja uma pessoa assim, seja alegre, traga alegria para o ambiente. Então, por mais que a gente espiritualize esse versículo, o que ele está falando é relacionamento entre pessoas. Ele fala, olha, se vista, se perfume para ficar no meio das pessoas, para você festejar, para você se alegrar, porque esse comportamento aqui das roupas brancas, roupas delicadas, unguento, era coisa de festa, era de alegria, não era momento de luto, não era de tristeza. Então o que ele está falando aqui é assim, que a única coisa boa que ele viu, que ele fala, olha, para onde você vai não tem nada disso. Para onde você vai não tem alegria, não tem ódio, não tem nada. Então enquanto você estiver aqui, se alegre, tenha um coração jubiloso, coma, beba, entendeu? Aqui fala do versículo 9: viva alegremente com a esposa que tu amas em todos os dias da vida da tua vaidade, os quais ele te deu debaixo do sol.
todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho, o qual tu realizaste debaixo do sol. Então, o que ele coloca aqui, olha, a sua esposa, né, a sua esposa, vá com ela. Então, você está vendo aqui, irmão, naquela época já tinha sacerdote, tá? Ele está dizendo que você dá o melhor para o sacerdote. Não, ele está dizendo sua esposa, né, é o bem que você faz, sua família. A sua família tem que receber o seu melhor, entendeu? É o seu melhor. Então, ele está falando assim, olha, vai com a esposa da tua mocidade, ou seja, com a pessoa a sua esposa que te acompanha desde o começo, no começo da luta, no começo das coisas. Vá com ela até o final da vida, né? Então, assim, ele está dando aqui um chamamento muito importante que cabe nos dias de hoje, entendeu? Que cabe nos dias de hoje. As tarefas, irmãos, a correria, os muitos compromissos, os muitos planejamentos, eles tiram de nós o tempo da preciosidade. E aí ele fala assim, no 10, tudo quanto a tua mão encontrar para fazer, faze conforme as tuas forças, ou seja, dê o seu máximo. Porque na sepultura, que é para onde tu vais, não há trabalho, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria. Então, esse é o futuro, né? Para o homem, que é a sepultura, lá, irmão, não tem currículo, o seu certificado não vai servir de nada, o seu conhecimento, a sua sabedoria, nada. Então, ele fixa muito isso. Para onde você vai, entendeu? Você não vai levar o amor dos seus filhos, você não vai levar o amor da sua esposa, você não vai levar o carinho dos seus amigos. Então, quando você vai lá, tá lá no velório, que todo mundo começa, fulano, ele tá nem escutando, não tá nem escutando. Então, é o seguinte, se você tem alguma coisa boa para falar para a pessoa, fala agora que ele tá vivo. Entendeu? Se você tem algo para falar com seu esposo, sua mãe que está lá no outro estado, não espera ela morrer. Você chega lá no velório e fala, mamãe faz uma comida muito boa. Nossa, como eu gostava do cuscuz da mamãe. A mamãe não está mais ouvindo. Pega o telefone e fala, mãe, que cuscuz maravilhoso que você faz. Você sabe por quê? Porque é agora que está vivo, porque depois que morre, aí entra os remorsos das pessoas. Não, eu vou lá, entendeu? Eu vou lá no cemitério, eu vou pedir perdão para ele. Então, deixa eu te contar algo muito triste, que talvez a religião que você segue te ensinou isso. Não pode ir que ele está ouvindo de algum lugar e está nos protegendo. Não está não, irmão. Mas não está mesmo, entendeu? Não está protegendo em lugar nenhum, não está velando por nós em lugar nenhum, porque a Bíblia está nos dizendo que quando termina, acabou. Ele não pode fazer mais nada por você, ele não vai olhar por você. Eu sei que por mais triste a realidade, mas é o que a Bíblia está dizendo. Então, se você tem algo para falar, fala agora que você está vivo. A Bíblia fala isso. Jesus falou, olha, se você tem algo contra o seu irmão, deixe a sua oferta no altar e volte enquanto o teu irmão está no teu caminho. Ou seja, ainda está no teu caminho, porque vai chegar uma hora que não vai estar. Aí não adianta você fazer, sei lá, no cemitério todo dia 2 de novembro, entendeu? Eu acho que é dia 2 ou dia 1º, que é o dia dos finados, nem lembro. Vai lá, entendeu? Compra flores, aí faz aquela coisa bonita, sendo que em vida você nunca deu uma flor para a pessoa. Você nunca disse para aquela pessoa o quão importante ele é. Você não falou isso para os seus filhos, o quão importante foi ter eles na sua vida. Entendeu? Às vezes a gente só abre a boca para reclamar. Essa casa tá desarrumada, essa casa tá isso, essa casa tá aqui, essa casa. Depois que esses meninos apareceram, essa casa nunca mais fica pronta. Essa casa vai ficar aí. Essa casa vai ficar aí. E o que importa, tá crescendo dentro da sua casa. Tá crescendo. Então, isso é um alerta para você que é obreiro da casa do Senhor. Entendeu? Todo esse conhecimento que nós temos, irmão, toda a faculdade que você fez, vai ficar aí. Entendeu? Não vai ter serventia nenhuma para onde se vai, ou para o céu ou para o juízo. Não tem serventia nenhuma, mas tem serventia aqui. Faça o que você puder fazer de melhor. Faça tanto a obra do Senhor, porque nós nos cobramos muito para fazer a obra do Senhor perfeito, mas aqui está dizendo que é tudo. Se você se esforça para ser um bom pastor, você está fazendo certo. Então se esforce também para ser um bom pai. Se esforce também para ser um bom esposo. Se esforce também para ser um bom filho. Porque todas essas obras não serão cobradas. Você não vai chegar lá e vai ficar responsável só por igreja, não. Você vai ficar responsável pela sua casa, pelo seu papel de pai, pelo seu papel de esposo, pelo seu papel de filho. E aí, se você falar assim, Senhor, eu estava cuidando da tua obra, entendeu? Aí deixei a esposa para lá. Eu estava cuidando da tua obra, entendeu? Deixei meus filhos para lá. Não pense em você que o Senhor vai falar, meu filho, eu te entendo. Vou relevar, entendeu? Aqui está dizendo que não é desse jeito. Então não adianta você esperar chegar o momento, quando a sepultura vier, para você falar que ama. Eu ia pedir perdão. Já era. Então faça agora. Aproveita essa oportunidade, porque eu sei que Deus está falando com alguém. É hoje que é o dia de você pedir perdão. É hoje o dia de você melhorar. É o dia que o Senhor está te dando de oportunidade. É o dia de hoje. Porque para onde nós vamos, irmãos, que é a sepultura, não dá tempo. E quando você estiver lá do outro lado, você diz, fulano vai voltar. Vai não, irmão. Quem está do outro lado não volta.
tá? Ele não volta nem por mim, nem por você, nem por ninguém. Não volta. Tá? Não volta. Eu não sei qual é a religião que você tem aí, mas não volta. A Bíblia fala que não volta. Então isso é duro que está sendo falado aí. Então você tem a oportunidade hoje, para você fazer o seu melhor hoje. E aí ele continua, né, no versículo 11 e 12, dizendo assim: Vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, e que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso. 12. Pois ninguém sabe a sua hora, assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira, e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. E é muito engraçado que esses dois versículos, né, ele lembra muito o que a gente viveu e que a gente passou na pandemia, né? Esse capítulo, ele lembra muito isso, né? Porque diante de uma pandemia, as pessoas se desesperam diante de uma calamidade onde não existe tempo, não existe distância, não é medido dinheiro, se faz o que for preciso fazer para se proteger e para proteger quem a gente ama. Então a gente vê que mesmo aqueles que às vezes são muito inteligentes, até mesmo aqueles que são muito ricos, não conseguiram sair, né, não conseguiram impedir, né, a pandemia de chegar na porta. Né? Então é algo que a gente vê a soberania de Deus, irmãos, porque Deus para o vento, Deus para a doença, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, mas o próprio homem, ele não consegue se livrar de nada disso. Mas a calamidade, o dia de amanhã, essa falta, né, essa impotência que o ser humano tem, que Salomão vai descrever, de não poder saber o dia de amanhã, ser pego como um peixe que é capturado ali na rede de surpresa. Por quê? Porque se Deus tivesse dado essa permissão para nós, irmãos, seria muito confortável você saber que amanhã vai acontecer uma tragédia na sua casa, na sua família ou com você. O hoje seu é diferente. O seu agir é diferente. Então você se prepara, você pede perdão, você trata com carinho. Mas e se você passasse a lembrar, né, de que todos os dias é como se fosse o último dia? Todos os dias você tem que acordar orando a Deus, pedindo a bênção de Deus para o seu dia. Todos os dias você tem que dormir pedindo perdão pelos seus pecados, pelos seus erros. Tentar fazer o melhor que você pode fazer, como Salomão vai dizer aqui, olha, beba com a sua família, seja feliz, coma, ame a mulher, ame a sua mulher, né? Ame o seu marido, né? Por quê? Porque é aquilo que é o salário da construção da sua vida, né? Aquilo que você constrói a vida toda para criar os seus filhos, para ter a sua família, para ter o seu lar. E aquilo que você pode fazer, independente se chegar uma calamidade, se você for pego de surpresa ou não. Faça o melhor que você puder, que com as suas mãos, né? Com a sua força, faça o melhor que você puder. Porque vai chegar o dia, irmãos, que eu e você vamos ser pegos como um peixe é pego ali na rede de surpresa, porque nós não sabemos o amanhã. E que bom que não sabemos, porque a calamidade de saber o amanhã, o que vai acontecer, muda a nossa perspectiva, muda a intenção do nosso coração. E é Deus, o que Ele quer e requer é a sinceridade do nosso coração. E não que Ele obrigue a gente a mudar, porque Ele falou que vai acontecer alguma coisa, né? E às vezes a gente fala assim muito sobre dom e a gente acha que você saber o futuro muda, né? E às vezes o Senhor não vai mudar, Ele vai estar te avisando para você se preparar. É como fala assim, se o Senhor me avisar que vai ter uma tragédia, porque se Ele avisou é porque Ele já livrou. Às vezes não. Às vezes Ele está te preparando, mas você vai ter que passar. O Salmos 23, irmão, é um exemplo disso. O salmista fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, ele não está dizendo que o vale da sombra da morte foi tirado, ele está dizendo ainda que eu ande, ainda que eu passe por lá, ou seja, ele não está assim, isento de problemas, até porque o Senhor não nos isenta, porque se fôssemos isentos de todos os problemas, irmão, você não precisaria dos frutos do Espírito, você não precisaria dos dons, para que eles iam ser necessários? Se a gente fosse isento de tudo, intocáveis, não. E quando a Bíblia, Jesus falou, olha, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse versículo, irmão, ele para aí.
Ele não fala assim, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então Jesus não falou isso. Se você ler lá o versículo, ele está falando assim, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí você fala, então, Senhor, o Senhor venceu. E nós, essa é a garantia da vitória. O nosso Jesus venceu o mundo. Então nós temos que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu por nós. Não é que ele fala assim, eu venci o mundo, você também vai vencer. Não, ele fala assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se eu venci o mundo, eu torno você vencedor pelo meu ato. Então, isso não quer dizer que você vai ser isento dos dias maus. Esses próximos capítulos que nós vamos ler, o 9, o 10, o 11, o 12, eles são muito reflexos, eles são muito realistas, irmão. Por isso que eles não são muito pregados. Porque aqui está dizendo, olha, você vai ter o dia mau, acontece com você e acontece com o ímpio. Mas ele dá uma esperança para você, fala, olha, tem uma esperança. Entendeu? Porque Salomão não entendia ainda sobre a vida eterna. Ele fala, olha, para onde a sepultura? Não tem projeto, não tem mais nada. Mas nós temos uma vida eterna. Mas ele te dá o conselho. Mas enquanto você estiver aqui, dê prioridade para o seu coração se alegrar, para o seu coração se jubilar, entendeu? Dê essa liberdade, sabe, de você usufruir da esposa. Ele está falando de casamento, usufra, sabe, desse bem. Olha, irmão, um homem que teve riqueza, que teve bem, você sabe o que ele podia dizer? Olha, enquanto você está viva, sai comprando vinha, entendeu? Para tudo que é lado, compra as vacas leiteiras para você. Ele falou assim, a esposa da tua mocidade, usufra com ela. Você sabe por quê? Porque ele não fez isso, e ele sabe que ele pagou um alto preço, irmão, por causa disso. Ele pagou um alto preço demais, porque Salomão teve sua primeira esposa, irmão. Ele teve a primeira, ele teve. E ele teve, depois dela, ele teve um monte, entendeu? Ele pega as concubinas do pai, entendeu? Mas ele tem um casamento, sim. Ele tem um casamento, sim. Mas ele tá dando um conselho, irmão, que talvez ele queria ter ouvido. Ele fala, olha, você sabe por quê? Porque a felicidade está aí. A felicidade está em usufra. Regozije seu coração, coma, beba com dignidade. Eu sei que está falando assim, é o fruto do seu trabalho digno. Faça, tenha um relacionamento. Teme a Deus, entendeu? Teme ao Senhor, porque, como a Bárbara falou, quando chega o momento da calamidade, do mal, não importa se você tem dinheiro, se você não tem, se você, eu sou influente, entendeu? A hora que eu quiser, eu vou lá no prefeito, e tudo. Quando viu o dia mal, ele finge que nem te conhece. Então, assim, a Bíblia não nos engana. A Bíblia não mente para mim, para você, dizendo que nós teremos, e principalmente você que serve ao Senhor. Só porque você serve ao Senhor, tem uma aflição ainda especial só para nós. Já basta as humanas, né, que servem a tantos justos e injustos, a gente ainda tem um plus ainda, porque serve ao Senhor. A gente ainda tem um 2.0 ainda, porque serve ao Senhor. Porque tem aflições que elas são só para quem serve ao Senhor. Mas como eu falei, Jesus falou, eu venci, eu te torno vencedor também. Mas Ele não nos deixa enganar. Ele não nos deixa no escuro, irmão. Ele é luz. Ele falou, não vai ser fácil, mas eu estou contigo, eu estou com vocês. E essa é a maior garantia de todos. Ele está conosco. E é engraçado, né, irmãos, que justamente por isso que o evangelho, ele é loucura, né? Porque Cristo, ele vem e a gente brinca muito que principalmente quem tem dom, né? Parece que vem já escrito na testa, no nascimento da pessoa. A pessoa nasceu e tá lá na testa, ó, vai ser servo de Deus com dom. E aí vem sofrimentos diferenciados. Então, às vezes, você não entende, olha, desde criança eu sofro isso, eu sofro aquilo. E às vezes é só resultado do sinal de Deus que você já tinha na sua vida, que você já tem na sua vida. E você colhe esses resultados. E aí, mas ele fala, olha, por amor a mim, vocês vão sofrer. Vocês vão ser xingados, vocês vão ser odiados. Por quê? Porque, eu repito, igual nós falamos nas lives anteriores, esse reino, esse mundo, ele não é de Deus. Quem te dá coisas boas, quem te dá o mundo inteiro, quem permite você fazer tudo o que você quer, quem alimenta o seu ego, que alimenta você dizer assim, olha, eu tenho uma vida incrível porque eu me esforcei. Tudo que aquilo que é mérito, irmãos, seu, é o seu conhecimento, é o seu mérito, é a sua vontade, tudo isso, além de passageiro, não serve para nada. A Bíblia vai dizer que é tudo enganoso. Não muda. Para mim e para você é enganoso. Por quê? Porque é limitado. Existe um fim. E aí Salomão ele vai destacar, olha, versículo 13. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu excelente. Ele estava observando uma pessoa e ele vem anotando o que estava acontecendo para transformar em parábola, tá, irmãos, pra gente. Nessa pequena cidade onde moravam poucos homens, um rei poderoso atacou a cidade,
sitiou-a e levantou contra ela grandes rampas de ataque. 15. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio, que poderia ter livrado a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. 16. Então concluí que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada, e as suas palavras não sejam ouvidas. 17. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre todos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Essa parábola dele é uma das coisas a se pensar, né? Ele fala, olha, a cidade foi cercada, né? Ela tinha poucos homens e ela foi cercada por um grande rei. Mas tinha um homem, irmão, um homem sábio. Mas por ele ser pobre, né, ele poderia ter salvo a cidade por causa da sua sabedoria, talvez por causa do seu conselho, talvez uma estratégia de guerra, mas pela aparência, né, pela insignificância, ele não foi sequer lembrado. Então ele fala assim, olha, o sábio, a sabedoria, ela é melhor do que as guerras. E essa sabedoria aqui é a sabedoria do conselho. A sabedoria da parte de Deus, irmão, ela é melhor do que você ter ferramentas de guerra. Eu preciso de uma estratégia de guerra. Peça sabedoria, porque na sabedoria você vence a guerra. No seu comportamento sábio, nos pensamentos, no jeito que você fala, você consegue vencer guerras. E ele faz essa parábola dizendo isso. Olha, o silêncio do sábio, ele fala mais do que o grito do tolo. Por quê? Porque tudo aquilo que o tolo faz, ele faz vamos dizer assim, por uma espontaneidade. Ele faz sem pensar, ele faz sem raciocínio, ele age assim. Então, quando você vê uma pessoa que ele é muito assim, né? Eu sou muito explosivo, né? Eu sou muito assim. O sábio, ele pensa primeiro. E você vê muito isso em quem ora, né? Que tem esse ministério de orar. Você vai conversar com ele, nunca te dá uma resposta. Ele fala, eu vou orar primeiro. Eu vou pensar sobre isso. Entendeu? Eu vou procurar na palavra sobre isso. As pessoas que aconselham, né? Porque quando a gente fala no imediato, a gente vai no imediatismo, a Bíblia chama a gente de tolo. Então, é ouvir, aí você vai refletir, você vai ponderar, né? Você vai ponderar. E é isso que o sábio faz. Ele fala assim, olha, aquele homem poderia ter vencido a guerra, mas ele não foi sequer lembrado. Aí eu quero trazer isso aqui para o lado espiritual, para os obreiros que nos acompanham. A Bárbara no início falou que nós estamos planejando, orando para fazer um estudo, né, um curso. E dentro desse curso, a gente quer falar exatamente de como pastor, obreiro, você líder, como é importante você ter pessoas com dons espirituais, pessoas que têm contato com o Senhor, porque Ele te faz vencer guerras. O seu conselho, a sua oração, o direcionamento, só que muitas das vezes ele é só uma pessoa pobre, insignificante. Você vai olhar e falar assim, nossa, eu tenho tantos conselheiros melhores que se vestem melhor, que se comportam melhor, que falam melhor, que estão no meu ciclo de amizade, mas eles não têm uma coisa, sabedoria. E aí quem vai vencer a guerra é o sábio, é que tem a sabedoria. Ele fala assim, olha, esse é o diferencial daquele homem, era a sabedoria. Então, é melhor você estar cercado por pessoas que talvez você não goste, eu não vou com a cara daquela pessoa, não gosto. Mas aquela pessoa tem um contato com Deus. Deus fala com ela. Eu posso ser direcionado. Eu imagino o povo, né, que encontra ali o livro da lei e eles vão atrás de Uda. Irmão, tinha profeta melhor. Eu imagino, aí eu me ponho, que eu gosto de fazer essas ponderações. Eu imagino o rei chamando os profetas para falar, então, eu chamei vocês, mas não chamou ela, irmão, que ela não foi nem convidada. Já que ela não foi convidada, vocês vão lá na casa dela, porque eu sei que Deus fala com ela. Então, assim, ela não precisou chegar lá no rei, poxa, rei, você convidou todos os profetas, entendeu? E não me chamou. Ela não precisou disso. Mas na hora que precisou de alguém que fala com Deus, na hora que precisou de alguém que tem contato com Deus, ela não precisou se convidar. Eles foram atrás dela, porque sabia que o que ela tinha, talvez ela não tinha uma roupa, ela não tinha uma presença para estar no palácio, mas o que eles necessitavam estava com ela, a voz de Deus. Então, tenha Udas na sua vida. Tenha pessoas que, por mais que ela não fique no seu palácio, ou seja, que não fique no seu convívio de amizade, mas quando se trata da obra de Deus, não existe clubismo, irmão. Não existe clubinho, entendeu? Eu vou chamar porque a Bárbara é minha amiga, entendeu? Se o Senhor não quer usar ela, não adianta te chamar.
Você tem que colocar pessoas de Deus. Então, essa palavra, ela vem exatamente sobre isso. E a gente pode trocar a palavra sabedoria aqui por dom, entendeu? Por quê? Porque vence guerras, mas muitas das vezes você deixa de chamar, por quê? Porque não tem aparência que te agrada, não te agrada o comportamento, vai vir com palavras que não te agradam, porque ele não está lá no compromisso de te agradar, né? Quantos profetas foram retratados desse jeito? Miqueias foi um, Micaías, né, foi um. Ele já chegou, irmão, pendurado no braço aqui, entendeu? Ó, o rei vai te perguntar e você fala assim, porque todos nós falamos. Ele já chegou falando no corredor, rei, tu vai morrer. Não era o combinado, entendeu? Mas por quê? Porque o compromisso de Deus fala mais alto. Só que, às vezes, irmão, quem tem esse compromisso não tem a roupagem que a gente pensa, não é usado do jeito que a gente quer. Ah, não, mas que tem que ser assim. Ah, eu só aceito se for desse jeito. Eu só aceito se falar comigo assim. Então, você tem que se sentir honrado que Deus está falando com você. É um privilégio de Deus estar falando com você. Entendeu? E às vezes a gente quer escolher como Deus fala. Ah, eu só aceito Deus falar comigo se for em sonho. Eu só aceito Deus falar comigo se usar o profeta ABC. Entendeu? Se vir com D eu não concordo. Se vir com D eu não aceito. Aí você sabe o que é? Você perde a guerra. Porque você não ouviu quem tem contato com Deus. Então, fica esse alerta. Ouça quem tem contato com Deus. Ouça quem é a voz de Deus. Ouça, tenha essas pessoas como seu conselheiro. Por mais que não seja seu amigo, por mais que não seja do seu círculo. Mas quando se trata das coisas de Deus, irmão, não existe amiguismo, não existe clubismo. É melhor você ter uma Uda por pé, mesmo que ela não esteja lá no seu palácio, mas que você tenha acesso, do que você ficar com o livro da lei na mão sem saber o que quer dizer. Porque você não tem a humildade de sair do seu palácio e ir atrás de uma mulher, que naquela época significava muita coisa, ela era uma profetisa. Tinha outros profetas, mas Deus quis ela, entendeu? E ele teve que sair do seu palácio, do seu lugar de conforto, do seu lugar de confiança, para ouvir Deus falar. E é interessante, né, irmãos, porque essa parte da sabedoria e do dom Deus, ele confunde muitos homens, né? A matemática de Deus, ele não bate com nenhuma lógica nossa, né? Você está esperando que venha uma pessoa assim, vem completamente diferente. Você está esperando as vestes de uma maneira, o rosto de outra. Você está esperando... Você, às vezes, deseja tanto que Deus fale com você através de uma pessoa, ou que Deus te dê uma notícia que você está querendo muito, e aí Deus, ele não mede palavras. A gente brinca muito que nem sempre a gente vai ter aquilo que a gente quer da parte de Deus. Quando Deus resolve, às vezes, falar, como, às vezes, a cidade ela não queria ouvir da maneira com que esse homem pobre estava ali para falar. E, às vezes, irmãos, a gente também não quer ouvir o que Deus está querendo falar. Às vezes a gente tenta barganhar, a gente chora, a gente esperneia, a gente, faz voto, sobe monte, só Deus não vai fazer isso comigo, entendeu? Já ouvi pessoas falar assim, olha, a palavra de Deus disse, entendeu? Que ele me prometeu, entendeu? Ele é fiel a mim, entendeu? Irmãos, não tem isso não. Quando é Deus, ele é fiel à palavra dele, mas a mim e você, ele não é fiel não. Se for preciso castigar a gente, ele castiga. Se for preciso deixar que arrasta a nossa cara no asfalto, na lama, entendeu? Mostra pra gente o nosso lugar. Por isso que eu fico maravilhada, o tanto que a Bíblia, né, no seu contexto no geral, mas Eclesiastes faz isso de uma forma sensacional, porque ele bota um rei com toda a riqueza do mundo. Ele bota um rei que teve todas as mulheres do mundo para dizer, olha, eu fiquei até com a rainha de Sabá. Mas sabe a mulher da minha mocidade? Se eu fosse você, se eu pudesse voltar, eu era feliz com ela. Eu tive a rainha de Sabá, mas eu era feliz com a mulher da minha mocidade. Por quê? Porque eu sei que era uma felicidade genuína. Porque hoje eu sei que a riqueza, que o status, que está cercado de pessoas não valeu nada. Não vale nada. E ele bota um rei para se colocar no seu lugar de ser humano. Então, a matemática de Deus, ela não bate com as minhas regras e as suas regras. Ela não muda porque você está sentado numa cadeira mais bonita, se você está sendo servido num copo de ouro ou numa tampinha de plástico, se você está sendo servido comendo uma comida do chão, ou se você está num prato de ouro. O mundo, ele não se dobra diante do que nós queremos, porque simplesmente queremos. A vontade de Deus, ela é soberana. Deus, ele não se dobra para nós.
Somos nós que se dobramos para Deus. E a nossa força não faz o vento parar. Né? Eu gosto muito do livro de Jó, que ele vai falar também em Eclesiastes, ele vai falar em Provérbios, ele vai falar, olha, onde é que você estava quando o mundo foi criado? Onde é que você estava? Quem é você para me dizer alguma coisa? E Eclesiastes, ele vai dizer, né, Salomão vai dizer, principalmente nesse capítulo 9, ele vai trazer isso, esse senso de, olha, nem sobre a justiça e a injustiça a gente tem controle. Porque, irmãos, venhamos e convenhamos. Olha o tanto de tempo que a gente tem de mundo. Você muda a lei, bota lei, tira a lei, bota a câmera, tira a câmera, bota tecnologia, tira a tecnologia, bota uma prisão mais bem feita, prisão máxima, prisão perpétua, muda. Não há maneira nenhuma de parar a justiça ou a injustiça do mundo. Não para. As coisas não param. Só diante de Deus é que tudo para. Hoje é mais raro para mim e para você, mas você pode conversar com pessoas mais velhas que você. Me conta uma pessoa que testemunhou com alguém endemoniado. Ele paradinho, pelo poder do sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, ele sai, ele para, ele fica preso, ele não se mexe, ele não se movimenta. Eu acho isso magnífico, irmãos, porque o mundo espiritual, ele reconhece o nome de Deus, Jesus reconhece o nome de Jesus, os animais reconhecem tudo que Deus criou, o tempo, você vê, eles não têm relógio e os pássaros saem voando, a gente às vezes sobe um monte, né? A gente vê um certo horário ali, 5, 6 horas, dá o horário certinho, irmãos. Eu acho isso incrível, você vê as araras voando, e os pássaros se escondendo, porque vai vir, né, o pôr do sol e eles vão se esconder. E nenhum rei, nem os animais, nem o mundo espiritual. Você pode me falar assim, Bárbara, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Eu sou de tal religião, eu sou disso, eu sou daquilo. Irmão, você pode ser da onde você quiser. Se você parar para estudar a Bíblia, você pedir para Deus te mostrar a verdade, falar assim, quero conhecer a verdade. Jesus me ensina a verdade, o Espírito Santo me ensina a verdade. Você vai descobrir que existe uma soberania que o rei reconhece, que o mundo reconhece, que o mundo espiritual reconhece, que a justiça, a injustiça e até a morte reconhece. Ele vai falar, olha, a morte tem um fim que nós não podemos parar, nem com tudo que nós temos nesse mundo. E aí, eu e você realmente quer ter razão de não acreditar, de não ter esse raciocínio lógico mínimo, né, de saber e de reconhecer a sabedoria de Deus. Às vezes você está sofrendo durante 20, 30 anos, 40 anos, simplesmente pelo fato de que você não quer reconhecer que Deus existe. Você quer tentar com as suas forças, você quer tentar com o seu dinheiro, você quer tentar com a sua inteligência, você quer tentar com a tecnologia. E aí nem os mais poderosos do mundo, nós tivemos aí um escândalo recente de bilionários, que fizeram coisas horríveis para a humanidade. Mas nem com todo o dinheiro e tecnologia que eles têm, eles não tinham paz. Eles estavam atrás de sacrifícios humanos, porque eles não tinham paz, eles não tinham saúde, eles não tinham vida. E aí você pega um homem pobre numa cidade que está sendo atacada por um rei muito poderoso. Mas a Bíblia descreve ele tem sabedoria da parte de Deus. Ele tem algo que vale muito mais do que tudo nesse mundo. E ele vai um dia morrer. Mas ele sendo um homem justo e da parte de Deus com esse dom, essa sabedoria, ele vai ter uma vida eterna com Cristo. E que é invejável para mim e para você, mesmo tendo todo o ouro, toda a prata, cometendo coisas horríveis ou não, sendo justo ou sendo injusto, tendo doenças ou tendo saúde. A única matemática que eu e você não foge é a Jesus Cristo. É ao Espírito Santo, é a vida eterna, é a única. Você pode pegar tudo que é no restante do mundo. Nós estamos falando de Eclesiastes porque Eclesiastes citou tudo que tem nesse mundo. Ele vai citar a família, ele vai citar o dinheiro, ele vai citar a morte, ele vai citar as mulheres, ele vai citar a bebida, ele vai citar tudo que tem nessa terra. E ele vai dizer, olha, nada presta, eu não vi sentido nenhum. E eu estou aflito porque eu não vejo uma saída para isso. Mas Jesus vem e fala, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Se você vem a mim, esse mundo ele vai ter aflição, ele vai te torturar, ele vai te maltratar. Mas eu pego o meu fardo, que ele é leve. E o meu sangue, ele te lava, ele faz você ser feliz. Mesmo com tudo isso, com tudo que você passou, eu te curo. Eu trago a cura para a sua alma. E, gente, eu acho isso maravilhoso. Nós poderíamos ficar aqui horas e horas falando de todos os livros da Bíblia, que o resultado é o mesmo, para mim e para você. Eu não sei com quem Deus está falando nesse momento, mas você sabe, você sente no seu coração. E você tentou fugir até hoje. Mas a única resposta é Cristo. Então, nós vamos encerrar essa live. Eu não preciso saber aonde você está. Eu não preciso saber o seu nome. Eu não estou aqui como esses charlatões do inimigo que vão dizer CPF, vão dizer nome completo, vão dizer os seus dados. Os seus dados, vão te pedir um Pix, entendeu? Uma figurinha. Cristo, ele não quer isso não, irmão. Ele não quer. Eu não preciso saber aonde você está e quem você é, porque ele quer a sua alma. É a sua alma que ele se importa. É a sua alma que ele precisa que se conserte para que você tenha uma vida eterna, para que você tenha um relacionamento, para que você seja feliz. Deus não nos criou para ser infelizes. Salomão vai dizer isso 1, 2, 3, 5 capítulos seguidos. Ele vai dizer, seja feliz com a mulher, seja feliz com os filhos, seja feliz com os amigos, porque Deus te dá essa autonomia de felicidade, Ele nos criou para isso. Então, que você possa aceitar Jesus Cristo verdadeiramente, não aquele que desenharam pra gente, que a gente acha que é Deus, que a gente tem medo, que a gente tem terror, não é nem medo, né? Terror. Mas aquele Cristo que ama, que se importa, que cura e que quer te conhecer verdadeiramente e quer se fazer conhecer. Então que você comece hoje essa jornada. Feche os seus olhos por um instante. Aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Renove a sua aliança com Cristo. Fala que, Senhor, até aqui eu não te conhecia verdadeiramente, mas agora eu quero te conhecer de verdade. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada estudo, por cada palavra que o Senhor ministra nos nossos corações. Ah, Senhor, nós nada somos, Pai. Eu nada sou. Nayara nada é. Como nós somos cobertos, Pai, de falha. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, meu Deus, meu Pai, dos meus irmãos. Misericórdia, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, sobre cada vida. Por isso, Senhor, nós pedimos, Senhor, Bárbara, aí você pode dizer o seu nome, aceito o Senhor como Senhor e Salvador. Muda a minha história, Pai, perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Renova a minha aliança contigo, se porventura eu já te conhecia e eu quebrei a aliança contigo. Mas muda, Senhor, a minha história. Porque eu quero te conhecer de verdade. Eu não quero só ouvir falar no teu nome. Mas eu quero te conhecer verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém? Eu sei que essa oração, irmãos, é uma oração muito simples, ao meu ver, ao seu ver, às vezes ouvindo. Mas no mundo espiritual ela tem um impacto muito grande. E na live aqui, às vezes, você não tem como você falar tudo que você precisa falar para Cristo. Uma oração, ela não é um texto formal, ela não é algo que a gente tem que escrever e te dar para você ler, mas da sua maneira simples, se você sentir necessidade da parte de Deus. Nós vamos encerrar essa live agora, mas aonde você estiver sentado, deitado, no trabalho, em casa, ajoelhe-se ou sente-se, e ore com a sinceridade do seu coração. Fale para Deus aquilo que precisa ser curado. Fale para Deus aquilo que você nunca contou para ninguém. Aquilo que você quer que Deus te prove, te mostre, te conserte, te ajude, te socorra. Faça essa oração porque nós precisamos, em algum momento na nossa caminhada, nós nos esquecemos de ser sinceros como uma criança diante de Deus. E essa sinceridade, para você, pode ser muito simples, as suas palavras. Para você pode ser, mas eu não sei falar certo, eu não sei falar bonito. Mas é a sinceridade do seu coração que Cristo quer ouvir.
e que o seu deitar seja diferente e que a partir de amanhã seja uma nova vida para você e para mim. Amém? Amém. Então, até amanhã. Fica com Deus, viu? E amanhã continuamos Eclesiastes capítulo 10, tá? Já tá acabando.